Bem-vindos e bem-vindas! Gratidão pelos coraçõezinhos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a minha intenção é a gente reconectar um pouquinho mais com a nossa força interna. E sabe o que eu quero conversar hoje? Eu quero falar sobre a sutileza da vítima. Fala assim, já percebeu como a vítima é sutil? Já percebeu como a gente instala com facilidade a consciência da vítima? Ah, coitadinha de mim, olha o que estão fazendo comigo. Desde domingo eu tenho feito atendimentos e parece que o tema é o mesmo. A sutileza da vítima, essa foi o tema que me veio, porque a gente às vezes não percebe que a gente está na vítima. E o que é estar na vítima? Todas as vezes que eu justifico que estou experienciando alguma coisa na minha vida e a causa é externa, eu estou na vítima. E às vezes são historinhas muito, assim, singelas que a gente conta pra gente. Historinhas simples. Quando você fala assim, Luísa, olha o que fizeram comigo. Que injustiça! Você acredita que falaram isso de mim? Você acredita que eu dou o meu sangue, o meu suor por aquele trabalho e eu fui humilhada? Luísa, você acredita que... Qual é a historinha que você está contando para você que está te deixando na vítima? Refém de alguma situação, seja ela qual for. A gente aprende na PNL que a gente lida com o significado que a gente dá para as coisas. Quem é responsável por dar significado? Euzinha. Eu sei que tem situações na vida que nos assusta, nos surpreende, que nos decepciona. Agora pensa comigo, o que é uma decepção? Me decepcionei com fulano. O que significa isso? Eu esperava que ele fosse assim e ele não chegou a ser isso. Pense nos seus relacionamentos. Você já se decepcionou algumas vezes? Estou rindo porque eu também já, com certeza. Então a gente não lida com o outro. A gente lida com o desenho que a gente faz do outro, que o outro ideal, e ele não vai chegar a ser isso que eu desenhei na minha mente. E aí eu fico triste. Nossa, minha amiga, você acredita? Pessoa assim que eu ajudei tanto. Não é possível a gente zerar a expectativa, não é verdade? A gente espera que o outro corresponda, espera ser valorizado, a gente espera. Agora, daí eu ficar arrasada, decepcionada, sem força para viver, porque o outro fez isso comigo, eu estou entregando as rédeas da minha vida para o outro, eu estou dando um poder muito grande para o outro. Qual é a historinha que você conta para você? Em que área da sua vida você se sente meio que vítima? Às vezes nas mínimas coisas, Luísa, nossa, eu engordei tanto depois da separação. Coitada da separação. Já trouxe tanto sofrimento e trouxe quilos a mais para você. Não é sobre a separação. Sobre uma carência que você foi compensar na comida. E toda compulsão esconde uma necessidade. Concorda ou sem corda?
E às vezes, olha o que é mais bonito disso tudo, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, quando a gente assume responsabilidade sobre aquilo que a gente está pensando, sentindo, sobre aquilo que a gente está acreditando. Aí acabou o jogo. Aí você não tem mais que responsabilizar ninguém. Não é bacana isso? Ontem eu conversei com uma pessoa muito querida e ela está passando por uma situação há muitos anos no trabalho. Ela foi escalada para ter um cargo muito importante, mas ela não está vendo espaço para poder atuar nesse cargo. E ela é cheia de ideias, projetos. Então ela está sufocada, a energia dela está sendo drenada e ela perdeu o brilho no olhar. Aquela mulher linda está desvitalizada. Mas o mais interessante, quando ela veio falar comigo, ela começou a contar uma história com muita pena dela, a vítima. Por que estão fazendo isso? Por que não estão me dando espaço? Sabe, eu quero escrever um livro sobre o quanto é difícil para a gente, mulher, ocupar o nosso espaço. Eu falei, é mesmo? Não tem como, né? Por eu conhecer muito essa pessoa e admirar muito ela, eu falei, é sério que não tem como? Tá bom, você vai escrever esse livro. É muito difícil para a mulher se posicionar. Isso as mulheres já sabem, meu amor. Aí elas vão ler a autora. Essa mulher que eu tanto admiro também foi uma fracassada. Não conseguiu contribuir porque foi barrada. Oh, é isso que você quer? Perguntei para ela. Ou você quer olhar para essa situação e se perguntar o que eu ainda não fiz e poderia fazer para poder romper essa barreira? Aí sim vale o livro. Porque você já pensou quantas pessoas admiram você, gostam de você? E assim como você tem expectativa em relação às pessoas, as pessoas têm expectativa em relação a você. Mas quando você entra na historinha da vítima, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho apoio. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não me sinto acolhida. Eu tenho um marido que não me dá reconhecimento. Vai parar com essa sofrência, abra mão dessa vítima, se conecta com a sua luz. Peça, pro papai lá, sabedoria. Tem um professor interno doido para te dar cola. Eu sempre falo nisso. Gente, isso é tão forte. Ontem eu fui dormir com uma questão na minha cabeça e eu não sabia como resolvê-la. E aí eu dei esse comando. Um exercício simples que eu faço às vezes à noite. Né? Talvez você até conheça esse exercício. Tomei a metade da água e falei, isso é tudo o que eu preciso fazer para encontrar a solução dessa situação que eu tenho em mente. Não tem nenhuma situação que vem para derrubar a gente. As situações vêm para, no mínimo, nos dar uma grande lição. Então eu fiz dei esse comando. Isso é tudo que eu preciso fazer para encontrar a solução para a situação que eu tenho em mente. Não fui eu que criei essa técnica. Aí eu durmo e se a preocupação vem, eu falo, eu já fiz tudo que eu tenho que fazer. Então eu não durmo na vibração do problema. Eu durmo aberta, com a mente aberta, o coração aberto, para que a minha intuição, para que esse Deus que habita em mim, me dê um senso de direção. E é incrível.
Eu acordei 3 horas da manhã. Foi essa noite não, a noite passada. Com um plano pronto na minha cabeça. Peguei meu caderninho, anotei. No outro dia de manhã, chamei a pessoa, aquela pessoa que é meu personal trainer, que todo dia me faz buscar recursos para eu poder dar conta. Aquela pessoa responsável pela minha evolução. Falei, vem cá, a situação é a seguinte. Para mim não tá bom desse jeito. Para mim tá bom se for desse jeito. E essa pessoa, por ser muito importante na minha vida, eu tô com muita convicção, clareza, o plano tá pronto. E é incrível. A pessoa fala, tá bom. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as coisas não se resolvem porque eu não tenho clareza mental do que eu quero. A gente coloca muito foco de atenção naquilo que não quer. E aí eu fiz a técnica. Quer saber o resto? Tomei a metade da água. Isso é tudo que eu preciso fazer para encontrar a solução da situação que eu tenho em mente. No outro dia de manhã, isso é tudo que eu preciso fazer para encontrar a solução dessa situação. E é incrível o fato de eu não dormir agarrada com o problema, ruminando o problema, que às vezes eu nem durmo. A gente pode olhar isso em várias situações. Primeiro, o cérebro é burro, ele aceita comando. E a gente usa pouco essa nossa parte criativa, intuitiva, essa que nos dá clareza, nos dá senso de direção. A gente fica muito focado naquilo que não tá bom, não é verdade? E aí a solução vem, porque já estava aqui dentro. Essa técnica, gente, eu já trabalhei há muitos anos atrás com Silva Mind Control. E eu ensinava isso para criança, ensino até hoje no Projeto Golfinho. E seja o que for que você esteja experimentando, pare de ficar se arrastando, pare de contar uma historinha que você fica com pena de você. Olha para a sua jornada, quanta coisa você já superou. E ontem, quando conversando com essa pessoa que é muito querida para mim, e ela o tempo todo falando, eu não tenho espaço, eu sinto que eu tenho que dar uma satisfação, porque muita gente espera muito de mim e eu não dou conta. Eu falei, não mesmo? Conta outra, essa aí eu não acredito que você não dá conta. Até brinquei com ela. Você já empurrou muita pedra morro acima. Eu conheço a sua força. Então, uma forma que nós temos de saber se nós estamos na vítima ou se nós estamos sendo um veículo permitindo que essa força divina se manifeste através de nós, é a gente passar o filme. Fazer um test drive nas ideias. E quando eu falei que ok, vamos imaginar que essa seja a sua verdade. Você não dá conta mesmo, você não tem espaço, as pessoas não te ajudam, você está ali por engano, né? Você não tinha nem que estar nesse cargo, nesse papel. Tá bom. Então vai lá, viva essa realidade. Comunique com todas as pessoas que você não consegue. Como que você vai se sentir? E eu fui percebendo o não verbal dessa pessoa, ela foi ficando desnutrida, ela foi ficando sem cor. Eu falei, agora vamos para outra possibilidade. Isso é PNL, tá, gente? Busque novas escolhas e faça um test drive mentalmente. Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que você vai olhar para esse quadro atual e vai buscar resolver. Falei, dê um chute na porta se possível. Peça desculpas,
mas não peça licença. Tem situações que não pode pedir licença. Você vai, você fala, você foi. Por quê? Porque se você é uma pessoa polida demais o tempo todo, pode ser que o outro não entenda o quanto é importante para você aquilo que você está sentindo. Pode ser que o outro não entenda, às vezes o outro está ferindo os seus valores e você está assim, por quê? Para! E aí eu fiz ela desenhar uma outra resposta, que ela tinha pensado. E se for você a pessoa que vai romper com tudo isso? Que vai olhar para essa situação e falar, eu vou me posicionar. Eu vou. Porque se Deus me colocou aqui, é aqui que eu tenho que florescer. Não tem uma história assim? É aqui que eu tenho que fazer dar certo. E falei para ela, primeira coisa, lembrar, a luz chega antes do som. Reacenda a sua luz, reacenda a sua energia. Traga uma vibração daquela que acredita. E se posiciona. Não aceito menos que isso. Não é congruente para mim. O que eu tenho para contribuir, os projetos que vêm, eles nascem no coração da minha alma. Eu não posso enterrá-los, porque o que eu vou fazer vai tornar a humanidade melhor, vai contribuir. Eu sou um fator de soma. E somos. Então, cuidado com a sutileza da vítima. A PNL, a programação neurolinguística, para mim, ela é a ferramenta mais eficaz disponível no mundo hoje. No que se refere à gestão emocional, comunicação, relacionamento. Uma ferramenta de autoconhecimento tão prática que destrava crenças limitantes, desperta o nosso potencial. Então, na PNL tem uma ferramenta que nós chamamos de âncora, que é você aprender a acessar seus recursos internos. É você se conectar com o seu melhor. Seja qual for a situação da sua vida, saiba que você dá conta dela. Então não faça como um mineiro, duvidando da competência dele. Será que eu vou dar conta? Você vai dar conta. Parte desse princípio. E ao olhar para a situação, a pergunta é, qual é o recurso que eu preciso para poder superar esse obstáculo, para poder lidar com essa situação? E é incrível quando você faz a pergunta, a resposta vem. Eu preciso de autoconfiança, eu preciso de fé. Fé é aquela expectativa positiva, que é aquilo que você não dá conta, o seu eu superior dá. É por isso que é complicado você falar, eu confio muito em mim. E às vezes vem uma dúvida, mas quando você fala, eu confio muito nessa força que habita em mim, e ela é divina, ela é extraordinária. Aí eu me torno um veículo para essa força se manifestar. Porque muitas vezes essa autoconfiança, eu confio em mim, eu sou protagonista da minha vida, ela está no ego. E dá trabalho, mas compreender que essa força está no nosso eu, que existe uma fonte infinita de amor, de recursos, e essa fonte está aqui disponível para nós. E é isso que a gente aprende na PNL. E no modo de âncora isso fica muito fácil, porque você muda a forma de encarar as coisas, você sai da vítima. Já que a situação é essa, já que... O que eu preciso para dar conta? E ao mandar a pergunta, a resposta vem. E é lindo demais quando você fala, eu preciso de autoconfiança. Uau, isso é uma coisa que eu já tenho, tanto tempo que já usei. Então o que me impede nesse momento a utilizar minha autoconfiança? Nada. Não é lindo isso?
E às vezes, meus amores, a única coisa que a gente precisa é se expressar. Se expressar a partir da nossa força interna. Tirar um pouco o ego do caminho. E a gente percebe o quanto tudo começa a fluir melhor. Eu abri uma página aqui e tem uma frase que me deu vontade de falar para você que está aí comigo, para vocês. Cada forma de expressão é como a linguagem da alma, uma maneira de contar a sua história, de compartilhar a sua visão de mundo. Então, quando a gente fala assim, eu vou realmente ser eu, quem é você? Porque às vezes nós temos uma ideia tão distorcida de nós que esse ser eu é um eu frágil. Mas quando eu paro para me autoconhecer, tudo muda. Então, dê um surto de lucidez nessa vítima. Isso não te pertence. Nessa historinha que está aí, que está fazendo você ficar refém de situações, fazendo você acreditar que não tem jeito. Desperte esse potencial, viva uma vida que vale. Eu gosto muito dessa frase. Faça valer, porque essa viagem aqui é muito rápida. Pare um pouquinho e investigue dentro de você. E se eu acreditasse mais em mim? E se eu permitisse que esse poder que está adormecido aqui dentro de mim, esse poder divino, assumisse as rédeas da minha vida? Quem eu seria hoje, o que eu faria hoje? E vai desenhando essas possibilidades. Dê um surto de lucidez nas historinhas que está fazendo você se sentir vítima, porque você não é vítima de nada. Peça clareza mental. E ela não vem do pensamento, ela vem da alma. Pare um pouquinho hoje, respire. Use a prosa. Essa é outra mania que eu tenho, de criar umas palavrinhas para poder dar um senso de direção na minha vida. Prosa. Parar. Respirar. Observar. Sentir. E agir. Não agir de forma reativa. Não agir para se defender, para justificar. Use a prosa. Pare. Respire. Observe. Sinta. Sinta como se sente nessa situação. E haja. Precisa agir. Não dá para ficar de braço cruzado. Nós temos a oportunidade no Clube Indesp de mergulhar dentro de nós, de trabalhar nossas questões mais subjetivas, de despertar nossa força interior, de desconstruir crenças limitantes, de curar feridas emocionais e de fazer amigos para a vida toda. Aulas interativas, maravilhosas. Essa comunidade, gente, ela é maravilhosa. Toda semana a gente se encontra online, ao vivo, e cada semana com um tema mais maravilhoso que o outro. Na outra semana eu vou estar com o Rodrigo Caes, e o Rodrigo, o livro dele está ali, ele roda esse mundo todo, 40 países, levando o curso de amor, um curso de amor. Uma filosofia, um caminho de muita espiritualidade. Então toda semana tem muita coisa boa. Escreva para mim, Luísa, eu quero participar da comunidade, ou Luísa, eu quero o Clube Indesp, Luísa, eu quero me autoconhecer, eu quero sair da vítima. Eu estou aqui para te apoiar. Tem 3 décadas que a gente está nessa área. Nesse domingo a gente vai ter o curso de PNL para crianças e adolescentes. Um trabalho lindo também. Agora,
Isso só é possível se você abrir a maçaneta aí para uma transformação maior. Isso dá trabalho, porque tem que acordar sua vontade. E quando se trata de autoconhecimento, a maçaneta é do lado de dentro. E eu tô aqui para apoiar vocês. Lembre-se, você é maior do que a ideia que você tem de você. Saia da vítima. Seja um veículo. Permita que essa força que habita em você se manifeste. E aí você vai ver que realmente você vai se tornar um fator de soma. Só que fazer isso sozinho é muito trabalhoso. Vem com a gente. Venha participar da nossa comunidade. Vai lá no meu podcast. Me siga aí, siga o Indesp. Vai lá no meu canal do YouTube. Eu tô aqui para apoiar. Beijo carinhoso. E assuma as rédeas da sua vida, contando com esse eu superior que habita em você. Eu vou procurar fazer o mesmo.